PVR, o seu canal regional. Olá, hoje eu e a Merily temos um convidado bem legal, Sandro Wimmer, da Caixa Econômica Federal, responsável por 78 regiões, vai contar um pouco sobre Itaoca. Claro que você já ouviu o que está acontecendo lá, né? Tragédia, morro veio abaixo, a área rural, como um tsunami de água, se perdeu tudo. E ele explica o que a Caixa está fazendo, o que o governo federal está fazendo, e fala também sobre as loterias. Segundo ele, tudo certo, pode continuar fazendo sua fé, que o negócio é sério. Ele conta os detalhes também. Aí vamos falar um pouco de Ravan, Santa Casa, o lixo e o nosso café, tá bom? Bom programa para você. Um abraço. Olá, nosso convidado de hoje, Sandro Wimmer, superintendente da Caixa, bastante assunto interessante. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Deda. Satisfação estar com você, poder participar do seu programa e conversar um pouquinho sobre a Caixa aqui na região. O Sandro, né, ele fica em Sorocaba, mas 58 cidades sob o guarda-chuva dele. Dessas 58 cidades, uma delas ficou famosa de um dia para o outro aí na imprensa, Itaoca. Sandro, você veio de Itaoca essa semana, qual é a situação real lá? A situação é muito triste, Deda, porque houve uma catástrofe muito cruel contra a cidade. São 3 mil habitantes, mas a cidade em si, a área urbana da cidade, ela não foi tão afetada. Afetou muito mais a zona rural, que devastou praticamente um bairro rural inteiro, chamado Guardamão. Mais de 20 pessoas mortas, ainda tem gente desaparecida. É muito triste todo o cenário que a gente encontra por lá. Mas, Sandro, é uma realidade, né, que nunca antes, nessas 24 anos, você conseguiu ver, né? É verdade, não tinha visto ainda. Passar por essa situação ainda não. Já tinha visto em outras localidades, né? A Caixa, inclusive, já deu apoio, através da nossa superintendência, para aquela calamidade que aconteceu em Pojuca, no Pernambuco, e Barreiros, lá em Alagoas, Itajaí, em Santa Catarina, da mesma forma na Serra Fluminense também. Da mesma forma, nós enviamos empregados para lá para dar apoio, mas desta forma que aconteceu perto da gente, assim, não tinha presenciado nem vivido isso ainda. É você que está no comando aí de dar esse auxílio. O que é exatamente que a Caixa está fazendo lá? Bem, várias iniciativas surgiram espontaneamente pelas pessoas, muita arrecadação de água, alimento, roupa. E até aproveito, Deda, ontem conversando com o prefeito da cidade, a cidade não precisa mais nada disso. Nem de água, nem de roupa e nem de alimento nesse momento, porque não tem onde guardar mais. É muita coisa que já chegou por lá. O que eles precisam de fato nesse momento é reconstruir a cidade, reconstruir as vias públicas que foram danificadas, as pontes, e principalmente aí entra o nosso trabalho da Caixa, que é a reconstrução das 60 casas para as 60 famílias que foram totalmente atingidas e não têm nem onde morar. E o que a Caixa vai fazer? Ela entra sozinho? É o governo Dilma? É a Caixa? Misturam as coisas ou não misturam, Sandro? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ele tem, dentro das diversas modalidades que ele opera, ele tem uma linha destinada à habitação rural. Então, através desse programa da habitação rural, nós estamos viabilizando, juntamente com a Prefeitura e com a Cooperativa dos Agricultores Familiares, uma mobilização para construir essas 60 casas em tempo recorde, contando também com a parceria do governo do Estado. O governo do Estado deve entrar também com um aporte de recursos de menor ordem do que aquele governo federal faz, mas vai ter também para poder viabilizar a construção. Bom, aí dentro desse papel da Caixa de reconstrução, como que funciona? Se chegar lá com o prefeito, as casas que estavam lá não existem mais, então vão ser no mesmo lugar, vocês montam um bairro. É assim que funciona? Você chega lá, faz o acordo com o prefeito, só federal, não entra nada do governo do estado, entra pouco, como que funciona? Tá, então o primeiro passo que foi dado ontem lá foi a definição de como viabilizar a construção das casas, o terreno em que será construído, e definiu-se então por construir na zona rural mesmo, criando uma chamada agrovila, e nessa agrovila então alocar essas 60 casas, permitindo com que as pessoas que morem ali continuem vivendo da agricultura familiar. O governo federal entra com uma parcela de R$ 28.500 do programa Minha Casa Minha Vida. O governo do estado entra com um aporte de recursos
entre 10 e 20 mil reais também, para complementar os recursos. O terreno será doado pela prefeitura. E essa quer dizer, Itaoca vive esse drama, mas tem uma nova vida, é isso? Tem uma expectativa boa pela frente, né? Porque eu confio muito no trabalho das pessoas que estavam na reunião de ontem, todos que estão envolvidos, estão comprometidos com a situação e vão fazer acontecer mesmo. A Caixa tem uma ONG dos seus funcionários, não é nem da Caixa instituição, são os funcionários que montaram essa ONG, né? Você faz parte dessa ONG, vocês antes da tragédia já estavam em Itaoca. Conta um pouco desse serviço. Tá bem. A ONG, chamada Moradia e Cidadania, é uma ONG constituída pelos empregados da Caixa, eu sou sócio fundador dela. Nós temos, então, um trabalho de arrecadação de fundos, através da doação de cada empregado voluntariamente, de um vale alimentação dele do mês, algo em torno de 20 a 25 reais, ele doa para a ONG. Isso gera um fundo e, regionalmente, cada superintendência pode, juntamente com a ONG, idealizar projetos sociais. No caso específico nosso, a decisão nossa foi por trabalhar em Itaoca. Itaoca tem o menor IDH do estado de São Paulo, então pensamos, vamos atender quem de fato precisa, né? Então, lá foi constituída no Cangume, que é um quilombo. Nesse quilombo do Cangume... O quilombo, só para entender, são as comunidades formadas por os escravos, os negros que vieram da África. Quando houve todo o movimento de libertação da escravatura, alguns núcleos se mantiveram e ainda hoje estão. Um deles é esse. Exatamente. São, então, comunidades quilombolas. Lá em Itaoca tem pelo menos duas, uma delas especificamente atendida por nós, onde a gente mantém, então, uma escola de alfabetização de adultos, uma oficina de costura para artesanato de costura e mais uma cozinha comunitária para permitir que eles produzam bolos e doces para ser comercializado, gerando, então, renda para a comunidade. Tá certo. Bom, Sandro, a gente falou bastante de Itaoca e você falou aí do papel da Caixa na questão das casas. A Caixa, nessas 58 cidades, tem um papel importante também. Qual é hoje na região de Sorocaba esse volume, em quantidade de casas, dinheiro, se quiser consultar aí? Então eu vou consultar, vou vestir meu óculos aqui, inclusive, porque esse é um assunto bem gostoso de falar, porque é a riqueza do nosso trabalho, meu e dos 699 empregados que trabalham na superintendência junto comigo. Então são 700 ao todo, né? Então 699 mais um. Então, o trabalho nosso em habitação, que é o carro forte da Caixa, eu tenho um dado comparativo aqui, Deda, que ele compara 2011 com 2012, 2012 com 2013. Então, de 2011 para 2012, nós crescemos a carteira nossa em 108%. Saímos de um atendimento de 5 mil famílias para 14.361 famílias. E esses números, essas famílias, elas se referem a que faixa de renda? Aqui estão todas as faixas de renda. Tá. Então você tem desde quem tem condição até aquele que não tem condição nenhuma, é isso? Isso. Tá. No ano de 2013, nós atendemos 17.419 famílias e investimos 1,9 bilhão de reais aqui na região. Esse número de 2013 está segregado Minha Casa Minha Vida, porque só no Minha Casa Minha Vida nós atendemos 33.234 famílias. Quer dizer, você tem quase 2 bilhões, né, que é um dinheiro que não entrou no Minha Casa Minha Vida, é isso? Exatamente. Nossa, e no Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, ela atende, é um programa do governo federal, né, que ele atende pessoas até uma determinada faixa de renda, onde as empresas elas ganham como se fosse um aporte do governo federal, é isso? Isso. Tá. No total investido no Minha Casa Minha Vida em 2013 foi de 2,2 bilhão de reais. Então, quase 5 bilhões aí. Exatamente, essa é a conta que eu ia fazer. São quase 5 bilhões investidos num ano. E esse dinheiro volta como para a Caixa? Ele volta através de parcelas mensais paga pelos beneficiários. Exceção feita do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquela família que não possui renda nenhuma, até 3 salários mínimos. Nesse caso, existe um subsídio total do governo federal, então a Caixa era somente agente repassadora do programa. Nós somos contratados pelo governo para administrar o programa. Então nosso papel é fazer com que a gestão da localização do terreno,
a articulação com o governo municipal e com a construtora que vai fazer por empreitada global o empreendimento, concretiza em 100%. Então, essa é a intermediação nossa. Não existe repagamento do valor. O beneficiário não paga nada. No grosso do programa, esse dinheiro volta, como você falou, que está financiado para quem está adquirindo esse seu imóvel. Em quanto tempo ele volta? Esses 5 bilhões, eles voltam em quanto tempo para a Caixa? O prazo de financiamento hoje ele vai de até 30 anos. Não é a principal opção do tomador. Normalmente o tomador opta por 20 anos. E aí, levando em conta os juros, essas coisas, nesses 20 anos, esses 5 bilhões viram quanto? Existe essa conta? Esse dinheiro ele volta para lucro da Caixa ou ele entra no refinanciamento? Como é que funciona? Ele entra gerando um novo fundo. Novos negócios, é um ciclo. Exatamente. Essa é a função. A Caixa ela tem mais esse compromisso social que diferencia ele dos outros bancos, é isso? Isso, é. Mas no caso pessoal seu, a pressão é a mesma, né? Você tem que cumprir metas. Tem que bater as metas. Se não cumprir, vem... Ó. E você está aguentando, né? Você são 24 anos? 24 anos na Caixa, 32 anos de vida bancária já. E você ainda está com a cara bonitinha, jovem, não envelheceu muito, viu, senhor? Que bom ouvir isso, né? Bom, papo gostoso com o Sandro, vamos para o intervalo, a gente já volta falando um pouco agora de loteria, tá bom? Desde que eu posso ver meus filmes e séries em qualquer lugar, minha vida mudou. Maria, a partir de hoje a gente vai se ver quando, onde e como eu quero, ok? Assine Netflix, o primeiro mês é grátis. Vamos testar por um mês. Se eu gostar... Bom, nossa conversa de hoje com o Sandro Wimmer, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. A Caixa é que cuida das loterias, né? Sandro, região de Sorocaba é pé quente ou pé fria? Pé quente na Mega Sena não tem sido, não, infelizmente, viu, Dedo? Eu gostaria que fosse, porque quando a Mega Sena sai para uma região, isso movimenta muito a economia local, né? E principalmente as lotéricas ficam fervendo de gente. A gente tem pago muitos prêmios menores, não da Mega Sena principal. No tempo que você está em Sorocaba, você já teve em outras regiões, no tempo de Sorocaba você pagou alguma Mega Sena ou não? Não. Você sabe, eu vou contar. Mas na minha carreira eu já paguei 4. Verdade? É. Aonde? Que é uma cidade? Em São Paulo. Na cidade capital, de São Paulo capital, mesmo? É. Legal. Sandro, o que a gente escuta bastante é o seguinte, mas os grandes prêmios da Mega Sena saem naquela cidade que a gente nem sabe onde está, e tem maracutaia. Tem maracutaia? Não tem, garanto que não tem. Certeza? Conheço o processo olha por lá, dentro, conheço o processo por Não dentro tem. e por fora. Não tem, não Legal. tem. Você é apostador? Eu sou apostador, semanalmente. Semanalmente você vai lá e fala... Toda não quarta, tá todo perdendo sábado. dinheiro. Não, estou arriscando lá para uma hora ganhar. Legal. E, quais são esses mecanismos que permitem essa certeza, Sandro? É a própria fidelidade do sistema, né? A validação dos bilhetes premiados ou do volante premiado, ela é toda feita por um sistema de monitoramento da Caixa que fica em Brasília, que ela sabe exatamente qual é a loja que foi feita a aposta, ela sabe o logaritmo daquele bilhete lá que é o premiado, então não tem como fraudar. Tanto que houve tentativa de fraude recentemente e foi... Isso que eu ia falar, foi a fraude ficou conhecido como a fraude da Mega Sena, mas me parece que é mais uma fraude bancária, né? Ele apareceu golpe bancário, exato. Como ganhador da Mega Sena, o gerente ajudou, é isso? Obrigado, Deda, porque você é um cara esclarecido e permite chegar dessa forma para as pessoas. E, de fato, é isso mesmo. Um golpe bancário, uma fraude bancária, uma fraude contábil e bancária, que a pessoa usou como artifício para chegar até a agência. O fato dele ser ganhador. O fato dele ser ganhador. Ele se intitulou ganhador da Mega Sena, automaticamente ele passou a ter acesso direto aos gestores daquela agência. Nesse caso específico que aconteceu lá em Tocantinópolis, o gerente da Caixa estava envolvido na situação, na trama toda, e está preso, inclusive, então... Se não tivesse um funcionário graduado como gerente dentro da unidade, não teria como. Provavelmente não. E é o tipo de golpe que se eu vou lá e falo que eu tenho um lastro e faço um grande empréstimo, seria a mesma coisa, né? Exatamente. Ali, por acaso, ele usou... A tentativa de golpe é similar. É a mesma coisa. Você falou aí dessa complexidade, né, desse rigor com que os dados que circulam dentro da Caixa, eles existem. Eles existem para qualquer ação dentro da Caixa? Perfeito. A Caixa, hoje a Caixa é o banco que mais investe em tecnologia bancária e principalmente em monitoramento das operações. Então, nós temos uma central de controle em Brasília que ela monitora 24 horas no dia, através dessa sala de controle,
todas as transações bancárias por área por segmento, né? Por exemplo, o fundo de garantia é monitorado completamente, os fundos de investimento, as loterias. Se tem um gaiato que resolve fazer alguma coisa que não pode, ele é flagrado, é possível isso? Imediatamente. Eu não posso citar nomes, Deda, porém... Mas conta o caso. Tá bom, recentemente eu recebi um telefonema do diretor nosso de Brasília falando, Sandro, tem um funcionário teu da agência tal que está olhando contas de fundo de garantia que ele não devia estar olhando. Ou Que seja, contas eram essas? eram contas de jogador de futebol, Ah, é? famosos, que atuam na Europa. Aí ele queria saber quanto tinha ali. O que ele pensou, vou captar o dinheiro desses caras, O né? cara está lá da Europa, ele vai captar aqui em Sorocaba. E ele tentou, e de curioso, foi lá olhar, imediatamente foi monitorado. Isso não aqui em Sorocaba? Não, monitorou em Brasília, porque ele estava Brasília. consultando uma base fora de Sorocaba. Ah, entendi. A diretoria me ligou imediatamente, falou, olha, está acontecendo isso, vai atrás. Eu fui, identifiquei, a pessoa falou, não, de fato eu olhei mesmo. Mas imediatamente, o que você quer dizer, é na hora? Quer Na dizer, hora. Ligou, Na hora. Nesse segundo você sai da sua agência, foi na agência. Isso, na hora mesmo. É coisa de cinema, não é? Coisa de polícia. E deu tudo certo. E, infelizmente o rapaz, ele tinha consultado mesmo, e foi uma tentativa de fato de buscar negócios para a agência dele, mas ele foi devidamente advertido e não pode mais acontecer, entendeu? Mas o importante, acho que é isso, quer dizer, lá o flagrante tem lá alguém monitorando, tem lá um painelzão. É quase que uma torre de controle de aeroporto, né? Fica lá o mapa geral, saiu do parâmetro, né? Uma transação bancária num valor acima do parâmetro normal. Opa, já chamou atenção. Um funcionário de Sorocaba começa a pesquisar contas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos. Imediatamente apareceu. Pode ser que ele, no trato diário dele, precise consultar essa conta do Rio. Tá? E aí vai lá, alguém fala, tem um cara consultando, está consultando por causa disso, está tudo em ordem. Isso. Mas o alerta está dado. Exato. E se confere se está correto ou não. Exatamente. Alguém já entrou lá olhar a sua conta? A minha não, mas a do presidente da Caixa já. Já? O que queriam saber lá? Queria saber o salário dele. Foi no meio de uma campanha salarial, a pessoa tentou olhar o salário do presidente, imediatamente me comunicaram e eu fui falar com a pessoa. A pessoa falou, foi sem querer e tal, mas de fato tinha olhado mesmo. Não é fácil. Não, né? não. Bom, o papo é gostoso, mas vamos ficando por aqui. Sandro, obrigado. É bacana que você exponha essa questão desse trabalho social da Caixa, desse trabalho com as prefeituras, desse trabalho com moradia. E aí a questão da loteria, que é bem interessante, porque quem que não faz a sua fezinha, né? É verdade. Agradeço a você, Deda, e a toda a equipe sua. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Legal. Você é um grande parceiro nosso e vamos continuar com essa parceria para sempre, né? Amém. Obrigado, Sandro. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Levou um mês, mas a Ravan atendeu às exigências e já pode funcionar, está com as portas abertas. Né? A Prefeitura de Sorocaba, a gente comentou bastante isso essa semana, né, impediu que a loja funcionasse em dezembro passado, que era a intenção dela, porque não atendia às exigências do Corpo de Bombeiros. Ela precisava ter lá no projeto atendido, aí ela recebe um documento, o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, e aí levou todo esse tempo. Havia uma dúvida se ou não, pressão, né? Olha, precisa funcionar, estou pagando os funcionários, enfim. Mas sem as exigências, a Prefeitura bateu o pé, eles levaram um mês, resolveu o problema. Tranquilidade para você que vai até lá. Né? Tudo isso aconteceu, né? Essas exigências se tornaram assim, mais rigorosas, porque há um ano, né, todo mundo lembra, a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Né? Mais de 200 mortos, situação que até hoje, porque o resto da vida, né? Todo mundo vai lamentar, lastimar. O Ministério Público, nessa ocasião, ele
indiciou e a justiça acatou, aí está no processo lá, o prefeito da cidade de Santa Maria e o comandante do Corpo de Bombeiros. Então, está certo. Todas as novas construções precisam do AVCB. Tomara que as que estavam antes da tragédia já funcionando se adequem. É isso que a gente espera, né? Que vá no local que é público, um templo religioso, por exemplo, a prefeitura, né, o Palácio dos Tropeiros, e não aconteça nada e que eles estejam lá fiscalizados. E a Santa Casa, hein? Pois é, a Santa Casa de Sorocaba, né, ela recebeu aí toda uma ação onde foram requisitados pela prefeitura, e aí, do ponto de vista jurídico, é esse o termo, requisitados, né, mas na prática é uma intervenção. Então, a prefeitura de Sorocaba, ela criou aí um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele é formado por um médico, Francisco Fernandes, nomeado pelo prefeito Panunzio. Ele montou uma equipe de 7 médicos, aí cada um cuida de uma área. Não é só médicos, na verdade tem assessoria jurídica, tem assessoria técnica, enfim, ele está lá, montou esse comitê gestor. Então, há uma semana, está responsável por fazer toda a administração da Santa Casa, que significa, na prática, que a provedoria saiu de lá. O que isso significa para você que tinha o plano de saúde Santa Casa, né? O plano de saúde Santa Casa Saúde? Significa que, a partir de agora, está dividido. Tá? O plano de saúde continua com a provedoria. A provedoria ela faz convênios com clínicas particulares, né, com hospitais particulares, inclusive até pode fazer aí uma contratualização com a prefeitura e usar o próprio prédio da Santa Casa. Né? Mas isso é uma responsabilidade deles, da provedoria. O que fica com a prefeitura? Fica com a prefeitura toda a administração do pronto-socorro municipal, né? Todas as cirurgias eletivas, né? Todo o acompanhamento que faz parte do Sistema Único de Saúde. Na prática, isso significa que os 60 milhões, exatamente 5 milhões por mês, que a prefeitura cedeu à Santa Casa ao longo de 2013, ao longo desse ano, ela passa a gerenciar esse dinheiro. Ela passa a ter responsabilidade desse dinheiro. Foi uma transação simples? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E eu respondo, não foi. Né? A vice-prefeita, que é médica, Edith de Giorgio, né, durante entrevista na coluna D da Questão lá na Rádio Ipanema, ela usou uma expressão que criou um mal-estar pesada, né, e que todo mundo, e eu inclusive, estamos entendendo que foi como força de expressão. Mas ela disse o seguinte, que a Santa Casa, ao longo dos últimos anos, dos anos do prefeito Vitor Lippe, ela chegou a fazer, e ela usou esse termo, chantagem, ameaçava, se não vem o dinheiro, a gente para a operação. É pesado o termo, é pesado, por isso que está todo mundo entendendo, né, quer dizer, como figura de linguagem, não levando ao pé da letra, mas enfim, essa figura de linguagem dá a ideia de como que as coisas aconteciam, né, da pressão que a Santa Casa fazia. Né? Então, essa situação com o gestor, né, ele deixa de existir. Lembrar que esse gestor ele é de passagem. A prefeitura está fazendo aí uma licitação para contratar, né, a chamada OS, O de Organização, S de Social, que é uma figura jurídica, como existem ONGs, OCIPs, né? Então é uma OS. É uma entidade que ela tem a responsabilidade de fazer toda a administração aí, da Santa Casa. Paralelo a isso, a prefeitura também quer criar aí uma figura de um administrador. Né? E aí você pergunta, como que faz isso? O administrador ele vai ser criado aí por força de lei. Então, todas essas medidas aí que a Prefeitura de Sorocaba tomou, na requisição, que na prática é essa intervenção da Santa Casa, ela vai ser aí, liberada, do ponto de vista legal, com um projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores. Né? Então, os vereadores, uma semana depois do início da gestão, vão ter a chance aí de votar esse projeto, o que eles vão estar fazendo? Regulamentando a criação de alguns cargos. O cargo do gestor.
E esse gestor, que já existe à frente dessa comissão de gestão, que vai passar para a OAS, ele vai continuar ali, essa figura, né, nomeada pelo prefeito, para fazer o acompanhamento do gasto do dinheiro público, que todo mês, né, que ao longo do ano passado foram 60 milhões, como a gente falou. Então, há aí a expectativa de que se cuide melhor do dinheiro público. E essa é a palavra, cuidar melhor do dinheiro público. O secretário de Saúde, Armando Raggio, em entrevista também ao Dedo da Questão nessa semana, né, ele foi muito claro em dizer o seguinte, né, que o problema da falta de controle dos gastos é esse que levou a esse caos aí que a gente está percebendo na Santa Casa. Aí você me fala, caos? É um caos na medida em que são 50 milhões de reais de dívida. É isso que a provedoria revelou. 50 milhões de reais. 30 milhões só de dívida com instituições bancárias, né, que foram vindo aí, se avolumando ao longo dos anos e vai, de algum modo, comprometer o patrimônio da Santa Casa. E aí a questão que todo mundo cobra, né, é: por que aconteceu isso? Né? Por que a Santa Casa deixou chegar a esse ponto? E por que as administrações passadas, né, que estavam dando dinheiro, não acompanharam, não perceberam que chegou nesse volume? É essa a pergunta que ainda está no ar e que a gente vai estar discutindo, tentando entender, né, com entrevistas. Quer dizer, a imprensa está com esse compromisso e não pode deixar passar. Né? Quer dizer, não é, o valor é alto, né? 50 milhões. Se fosse R$1 seria do mesmo jeito, quer dizer, é dinheiro público. Tem que ter o comprometimento. Né? Então, o que se imagina é que tem que se dar uma satisfação nisso. Quem que vai fazer essa cobrança? O que eu estou sabendo, e aí não é prática, é o que a gente sabe de bastidores, é que o Ministério Público vem quente para cima da Santa Casa. O Ministério Público quer entender, assim como você, como eu, por que chegou nesse ponto. Tomara que eles nos deem uma boa resposta. Bom, estamos aí no quadro D da resposta, né? E a questão de hoje chegou por e-mail, a Valéria, dos bairros Santa Terezinha, e ela está questionando aí o lixo, né? A pergunta é: todo mundo passou a falar de Santa Casa, mas e o lixo? O lixo, Valéria, ele vai continuar assim, pelo menos por um bom tempo, né? O que a gente tem que entender do lixo, né? Já falou um pouco disso, mas vamos entender do lixo é o seguinte: ao longo dos últimos anos, diga-se aí, a administração do Vitor Lippe, né? A empresa Gomes Lourenço passou a fazer o serviço. Tá? Então, houve uma licitação, vamos nem entrar nesses detalhes, ela ganhou. Ela tinha que fazer 3 coisas, né? Era a coleta, a transposição e a deposição do lixo. Tinha que colocar aí containers nas ruas, 45 mil containers. Isso era a realidade, né? Todo mundo lembra disso. Aí, ao longo do ano passado, né, a Gomes Lourenço passou a ter alguns problemas para depositar o lixo, né, no aterro particular, que é particular, da cidade de Peró. Sorocaba não tem aterro. Então, no aterro de Peró, passou a ter alguns problemas, até que chegou no limite, onde a Proativa, que é dono do aterro de Peró, falou: olha, não recebo mais o lixo de Sorocaba, porque a Gomes Lourenço não está pagando. O contrato da prefeitura na licitação era com a Gomes Lourenço, vou relembrar você, para coletar, transportar e depositar o lixo, esses 3 pontos. Ela deixou de fazer um, que era depositar. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Que é o papel do governante, do administrador, né, fazer com que seja cumprido aquilo que está lá licitado, contratado. A Gomes Lourenço falhou nesse ponto. Lembra que eu falei dos containers? O prefeito Panunzio, o secretário Roberto Juliano da administração foram muito claros em dizer que dos 45 mil containers, eles não tinham como atestar que existiam mesmo 45 mil, e se existiam 1.000, se existiam mais, se existiam menos, não existia um mecanismo de controle. Aí ele falou: como é que eu vou continuar pagando se eu não tenho esse controle? Um dia eu vou responder por isso. Bom, em suma, a questão da deposição do lixo, a questão da fiscalização dos containers evitaram, né, a continuidade da Gomes Lourenço. Se rompe o contrato, todo mundo já sabe disso. O prefeito entendeu que, rompendo o contrato,
não seria necessário os containers. Posição que ele reviu, isso é importante, né? Ele, olha, entendeu que o container faz parte, né, da cultura do sorocabano, do conforto que ele tem, a hora que desejar, não no dia que ele desejar, não só no que passa o caminhão, ele leva para fora de casa, não fica mais em casa, põe no container com tampa, tal. Né? Então, isso era como funcionava, num primeiro momento foi como não funcionou, e é assim que vai voltar a ser. Senão, um container pequeno na porta, cada 4, 5, no quarteirão, 2 deles, não importa quanto, não tem mais. A ideia é que tenha de 1.000 litros, é que tenha. O que ainda não tem, aos poucos que está vindo. E aí que eu entro na resposta sua, Valéria. Enquanto não tiver esses containers grandes, os containers acabaram, né? Enquanto eles não voltarem, seja nessa licitação emergencial ou na definitiva que a prefeitura vai fazer, qual que é o pedido, qual que é a orientação? Que cada dona de casa pegue o seu saco de lixo, coloque na porta da sua casa só, né? E no dia que o lixeiro passa, no dia que o caminhão passa. Em algumas regiões, segunda, quarta e sexta, em outras regiões, terça, quinta e sábado. Domingo não tem. Eu sei, Valéria, essa é a questão. Não é isso que está sendo respeitado, né? O que as pessoas estão fazendo? Continuam com o mesmo hábito, só que como não tem containers, elas caminham, deixam num canto da rua, enfim. O lixeiro passou no sábado à tarde, por exemplo, de uma região, e aí no sábado à noite já está lá, no domingo está lá, segunda está lá, só vai passar na terça-feira. Então cabe a você, né, jogar o lixo fora, tirar de dentro de casa, colocar no saquinho na porta da sua casa, só no dia que passa o lixo. Do contrário, vai ser essa bagunça que está aí, porque os containers ainda não voltaram no volume. Então, depende de você. E chegou a hora do nosso café, né? Hoje um café especial com Zé Zolanaro, com Cássia Pedroso, Urbano Martins. Delícia. Com vocês, tá? Um abraço.